Começa agora, Alegria de Viver. A apresentação, André Luiz Ruiz e Solange Godoy. Como é bom estarmos juntos em mais uma edição do programa Alegria de Viver. Que todos nós possamos desfrutar das belezas que as obras de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, são tantas obras bonitas, belas, em que a gente se inspira, em que nós podemos sempre aprender, cada vez mais. Nós estamos, fazendo a leitura e o comentário deste belo livro, A Caminho da Luz, que é do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E eu gostaria de mostrar para vocês que nós já estamos, no finalzinho do livro. Então, esse livro foi muito bonito, está falando a respeito da história da civilização à luz do Espiritismo. Então, se você não viu os programas anteriores, dá uma assistida, acompanhe com a gente a leitura, porque é muito instrutivo. Muito bem, eu sou Solange Godoy junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Como você sabe, a Boa Nova está sempre empenhada em fazer você meditar a respeito de coisas boas. Boas notícias. Se o mundo está te dando um monte de coisas ruins para pensar, a Boa Nova não compartilha deste tipo de divulgação. A divulgação da notícia boa, da doutrina de amor, é aquela que a Boa Nova se esforça em levar até você. Então, não se esqueça de abrir seu coração agora para receber o abraço do Luiz Leite e do Alailson Cunha. Lembrando, como sempre, da importância da sua participação no Clube Amigos da Boa Nova. Basta ligar no 0800 12 18 38, fazer a sua inscrição. Os horários de atendimento de segunda a sexta-feira, você pode ligar para a gente das 7 da manhã às 7 da noite, aqui nesse número que está embaixo no seu vídeo. E também aos sábados, das 9 da manhã até as 3 da tarde. 0800 12 18 38, participe. Muito bem, André, nós estamos no capítulo, acho que eu ainda não comentei isso com vocês, mas nós estamos no capítulo 23º e hoje entramos no subtítulo que fala a respeito das ciências sociais. Então, André, você quer fazer alguma colocação? Podemos mudar a continuidade vamos aqui? Continuar o assunto. Acompanhe conosco a leitura. O campo da filosofia não escapou a essa torrente renovadora. Aliando-se às ciências físicas, não toleraram as ciências da alma o ascendente dos dogmas absurdos da Igreja. Vamos entender o que Emmanuel está falando nesse trecho. Estas realidades que o mundo espiritual nos apresenta neste capítulo, ela trata não apenas da ciência, da arte, mas ele está falando que a filosofia também não deixou de sofrer as consequências destes processos de evolução. E isto, ainda na filosofia, foi ainda pior. Porque como as religiões dogmáticas, aquelas que definiam-se como ditadoras de verdades que tinham que ser aceitas sem questionamento, daí a palavra dogma, que não admite contestação, não admite questionamento. Eram religiões que tinham produzido todo tipo de arbitrariedade, todo tipo de equívoco, e que manteve a humanidade à escravidão da ignorância por tantos e tantos séculos. A reação produzida nas ciências da alma foi igualmente antagônica. Foi uma oposição a este modo de acreditar, confundindo, obviamente, religião com a divindade, com a ligação a Deus, porque certamente não entendendo a possibilidade de existirem leis universais que disciplinassem a evolução do espírito,
sendo a igreja ou a religião tradicional o caminho que desde então os homens trilhavam para se acercar desta força criadora, ao combater a igreja, ao identificar seus equívocos, naturalmente, eles combatiam a ideia da divindade. Se a igreja era a representante exclusiva de Deus na terra e ela fazia tanta barbaridade, era comum o raciocínio, agora lógico, atribuir a Deus os excessos da igreja, quando na verdade isso é uma falácia, não se poderia pensar deste jeito. Mas foi esse o efeito daquilo que Emmanuel está dizendo aqui nesta frase. Aliando-se às ciências físicas, que estavam fazendo as coisas se tornarem muito diferentes, as ciências da alma não toleraram, não aguentaram mais aquela superioridade dos dogmas absurdos da igreja. Temos que aceitar cegamente, não falar nada. Por causa disso, nós vamos ver o que Emmanuel diz em relação à responsabilidade deste modo de proceder que a igreja apresentou em relação a todas as filosofias nihilistas, as filosofias negativistas que surgiram nesta época. As confissões cristãs, atormentadas e divididas, viviam nos seus templos um combate de morte. Confissões cristãs, quem são elas? São as diversas escolas religiosas dentro da própria igreja. O dominicano, o jesuíta e de outras beneditinos. Cada uma era uma confissão. E eles estavam cada vez mais entrelaçados numa disputa de poder entre si, que é o que ele está falando aqui. Atormentadas e divididas, viviam nos seus templos em combate de morte. Viviam cada uma no seu feudo, negando aquilo que a própria religião que as unia estabelecia, como fraternidade, etc. Vamos continuar. Longe de exemplificarem aquela fraternidade do Divino Mestre, entregavam-se a todos os excessos do espírito da seita. A filosofia recolheu-se então no seu negativismo transcendente, aplicando às suas manifestações os mesmos princípios da ciência racional e materialista. É o recurso do pensamento. Se os que são religiosos têm este comportamento tão indecente perto daquilo que eles mesmos professam, e entre si se atacam, a filosofia, então, agora racionalista, materialista, vinculada apenas àquilo que a ciência mostra, se coloca numa posição negativa em relação à divindade, porque a divindade não melhorou nem os que a pregavam. Imagina, se teriam moral para imporem-se a alguém pelo pensamento racional. Schopenhauer é uma demonstração eloquente do seu pessimismo e as teorias de Spencer e Comte esclarecem as nossas assertivas, não obstante a sinceridade com que foram lançadas no vasto campo das ideias. Os pensadores, naturalmente, tentavam organizar a sua filosofia com bases coerentes, com bases lógicas, com bases fundamentadas em apreensões da realidade pela ótica de cada um deles. Então temos o positivismo de Augusto Comte, também fundamentando um modo de proceder, mas que na verdade era muito afastado de qualquer ligação com algo invisível, já que a filosofia agora estava, vamos dizer que, apetrechada e assessorando as realizações da ciência, com a maneira, com a metodologia, com a maneira de conclusão através dos postulados que um raciocínio científico autorizava a construir. A Igreja Romana era culpada de semelhantes desvios. Dominando a ferro e fogo, conchegada aos princípios do mundo, não tratara de fundar o império espiritual dos corações à sombra acolhedora. Longe da exemplificação do Nazareno, amontoara todos os tesouros inúteis, intensificando as necessidades das massas sofredoras. Extorquia antes de dar, conservando a ignorância em vez de espalhar a luz do conhecimento. Esse era o perfil da Igreja Romana a esse tempo.
quando chega o século XIX, esses embates também atingem esta fé modorrenta e embolorada, que não submetia a nenhum controle o raciocínio, que era imposta, e a maneira de ser respeitada era apenas a aceitação cega. E que aqueles que se voltassem contra os postulados ou os dogmas eram acusados de hereges, eram acusados de endemoniados, eram acusados de pessoas que perderam o espírito. E então, naturalmente, em uma época em que o raciocínio explica tudo, em que o raciocínio explica o fenômeno da natureza, em que mostra que, não foi Deus que criou, não, isso é uma consequência da pressão, do calor, da temperatura, do movimento, que explica. Quando o homem chega à conclusão de que a Terra não é o centro do universo, vamos pensar sobre isso. Por 1000 anos a igreja afirmava que a Terra era o centro do universo. 1000 anos. Você imagina um conhecimento lastreado na revelação religiosa, aurida do texto bíblico que era tido como infalível, e com a análise da ciência, a análise do que está acontecendo no mundo, pela praxis, pela experiência de observação e conclusão, os próprios pensadores religiosos, ou os que tinham acesso ao conhecimento, começam a perceber que aquelas informações não batem com o que a Bíblia diz. A Bíblia fala uma coisa que na análise prática não corresponde à verdade. E então o que faz a igreja? Adota um procedimento conciliatório para rever os seus postulados? Não! Ela faz a mesma coisa que nós vimos depois os impérios europeus fazendo com a França. Invadem, querem restaurar a monarquia, querem garantir o trono ao rei que foi deposto, querem reinstalar a monarquia para que eles não percam também na mente dos seus povos essa hegemonia de mandar. A igreja fez a mesma coisa. Quando alguns dos seus membros começam a estudar e perceber que não é daquele jeito, ao invés de ela entender que aquilo pode ser uma descoberta que de verdade corrige determinados excessos, não, ela os ataca, ela os prende, ela os intimida, ela os mata na fogueira, inclusive, acusando-os de hereges, de endemoniados, de influenciados por Satanás, que quer ruir a estrutura do saber revelado pelas Escrituras. E é óbvio que não poderia a igreja fazer isso para sempre. Então, quando se comprova realmente que a Terra não é o centro do universo, há um choque muito acentuado entre o que a igreja havia pregado com foro de verdade absoluta e o que era de verdade, a verdade observada. Esta que dá garantia do conhecimento. Com base então, Solange, neste caminho seguro do saber, que é aquele que leva uma fraude deste tamanho a fazer o homem pensar, porque se eu acreditei 1000 anos em uma coisa que se revelou equivocada, como pode não haver outras que estão erradas também? Então a ciência começou a municiar o pensamento de todo tipo de armas para não aceitar cegamente e duvidar, inclusive, se opor. E aí quando a igreja começa a matar os que pesquisam, ela se torna uma inimiga cruel, uma inimiga perseguidora, contra a qual se tem que voltar o pensamento para fustigá-la até ao ponto de exterminar com a ideia da divindade. Exterminando a igreja. Exato. Então, são pedaços da evolução do conhecimento que se explicam a si mesmos em função daquilo que a igreja fez, quando ela poderia estar ajudando as pessoas a se sentirem amparadas, confortadas, quando os clérigos poderiam ser aqueles que dão esperança, consolação, e quando as igrejas, que eram as detentoras do conhecimento mais abundante, poderiam estar educando o povo, poderiam dar-lhe condições de entendimento, de aprendizado, de aprofundamento, de despertamento cultural e intelectual. Não, ela manteve o povo na ignorância, só para ela tomar a hegemonia do saber e dizer o que era certo. E isto
naturalmente fez com que se levantassem contra ela, e por causa disso, contra Deus, que ela representava, o pensamento nihilista, o pensamento pessimista, o pensamento mecanicista, que combatia aquilo que a igreja dizia outrora como verdade. Então, Emmanuel está dizendo que as ciências sociais também passaram por essa crise, e é por causa deste modo de proceder que a igreja escolheu que ela encontrou inimigos tão encarniçados para negarem aquilo que ela realmente tentava impor à força e sem questionamento. Bem, agora Emmanuel traz para a gente um outro subtítulo que se chama A Tarefa do Missionário. A tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. Atento à missão de concórdia e fraternidade da América, o plano invisível localizou aí as primeiras manifestações tangíveis do mundo espiritual, no famoso lugarejo de Hydesville, provocando os mais largos movimentos de opinião. A fagulha partira das plagas americanas, como partira igualmente delas a consolidação das conquistas democráticas. A Europa busca ambientar as ideias novas e generosas que encontram o discípulo no seu posto de oração e vigilância, pronto a atender aos chamamentos do Senhor. Numerosos cooperadores diretos da sua tarefa auxiliam-lhe o esforço sagrado, desdobrando-lhe as sínteses em gloriosos complementos. O orbe, com as suas instituições sociais e políticas, havia atingido um período de grandiosas transformações que requeriam mais de um século de lutas dolorosas e remissoras. E o Espiritismo seria a essência dessas conquistas novas, reconduzindo os corações ao evangelho suave do cristianismo. Aqui nós encontramos, então, a referência clara à tarefa de consolidar através do raciocínio o retorno do ser, agora compreendendo, não mais aceitando cegamente, a divindade. Não mais dependendo de uma religião, de um sacerdote, de um núcleo, de pessoas que se baseiam no que está escrito na lei, na letra bíblica, para dizer que essa era a verdade. Não, é através dos fenômenos físicos, das mesas que giravam, das batidas, dos ruídos, como aconteceu em Hydesville, nos Estados Unidos, o primeiro fenômeno assim considerado sobrenatural, mas com o qual se mantém um relacionamento lúcido, como quando as meninas pedem para estabelecendo um código que aquele barulho bata a idade de cada uma das filhas que está na casa e o barulho se repete na idade correta de cada uma delas. Isto é uma constatação inicial de uma relação lógica entre o mundo visível e o mundo invisível. Isso se espalha pelo mundo todo, inclusive na Europa, em muitos países, em muitas áreas. E lá está Allan Kardec, aquele que veio 50 anos antes renascer para buscar uma forma de integrar o conhecimento à crença. Está pronto o pesquisador, o raciocínio filosófico daquele homem que vai traduzir em um código compreensível essas leis, que é o que ele faz quando edifica esse conjunto de ensinamentos nas obras básicas da doutrina espírita. Lembrando que esse primeiro acontecimento em Hydesville, depois aconteceram outros acontecimentos. Aconteceram outras situações em que médiuns por toda a Europa eles tinham essa sensação, eles ajudavam o fenômeno a ocorrer. As mesas girantes na Europa eram fenômenos extremamente comuns, populares na Inglaterra, na Europa. Isso era nos salões, as pessoas iam dançar, depois sentavam num canto, sentavam e perguntavam para a mesa: eu vou casar, vou ficar rico, vou ficar solteiro, e a mesa respondia. Isto era um fenômeno estranho, mas que todo mundo levava na brincadeira, não é? Todo mundo fazia de conta que
que é só para a gente se divertir. E foi quando Kardec, usando o raciocínio, o método empírico, o método da experiência, vai retirando os ensinamentos que aquilo está fornecendo. Exatamente, é isso mesmo. Bom, agora Emmanuel traz pra gente mais um subtítulo, mas eu acho que vai ficar para depois. Pode ler. Cumpre-nos assinalar as dolorosas provas da França, depois dos seus excessos na Revolução e nas campanhas napoleônicas. Depois das revoluções de 1830 e 1848, mediante as quais se efetuam penosos resgates por parte dos indivíduos e das coletividades, surge a Guerra Franco-Prussiana em 1870. A grande nação latina, por causas somente conhecidas no plano espiritual, é esmagada e vencida pela orgulhosa Alemanha de Bismarck, que, por sua vez, embriagada e cega no triunfo, ia fazer jus às dores amargas de 1914 e 1918. Vejam só que também os atos belicosos da coletividade criam karmas coletivos, criam situações de conflito que explodem sobre aqueles mesmos que estavam fazendo aquilo que quiseram fazer sem pensar nas consequências. A França está recolhendo 50 anos, 60 anos depois o resgate das dores da Revolução, das guerras napoleônicas, sofre a ação da guerra da Prússia, que vem até... Na verdade, é o próprio imperador francês que declara guerra à Prússia por questões de fronteira, por desejos de impor determinadas políticas, mas sofre uma derrotada assim, absoluta, em 1870, como efeito kármico daqueles equívocos de outrora. Muito bem, gente. Programa Alegria de Viver, nós faremos um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro A Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 23º e agora entraremos no subtítulo que fala sobre as provações coletivas na França. Na verdade, no bloco anterior eu já tinha lido o primeiro parágrafo. Nós acabamos de ver no bloco anterior que a França sofre provações coletivas decorrentes de seus excessos, dos excessos como povo. Mas você vai falar assim, mas foi só a Revolução que cortou a cabeça, o povo não estava a favor. Foi só o Napoleão que fez as guerras de conquista e o povo não queria. Será que não? Vamos ver o que Emmanuel continua a nos contar agora, nesta sequência deste trecho que fala sobre as provações coletivas na França. Paris, que assistira, a cidade de Paris, que assistira com certa indiferença às dores dos condenados do terror, comparecendo aos espetáculos tenebrosos do cadafalso e aplaudindo os opressores, sofre miséria e fome em 1870, antes de cair em poder dos impiedosos inimigos em 28 de janeiro de 1871. As imposições políticas do imperador Guilherme em Versalhes e as amarguras coletivas do povo francês nos dias da derrota significam o resgate dos desvios da grande nação latina. Então nós observamos que aqueles que estavam aplaudindo o tempo do terror, comparecendo para dar audiência às execuções públicas, felizes por estarem se sentindo justiçados, eles comprometem-se e, naturalmente, como nação, se candidatam a enfrentar as consequências destes seus atos. E alguns, inclusive, padecendo, morrendo naqueles períodos, renascem para enfrentar essas consequências no mesmo seio que outrora se tornou o berço de agressões,
ou a fonte de excessos, eles recuperam em si os efeitos do que fizeram outros passar. E é então que Emmanuel explica que se trata de um resgate por esses desvios. A derrota em 1871, a perda de toda a sua capacidade de liderar para a ação belicosa da Alemanha, faz com que os franceses precisem engolir o próprio orgulho. Provações da Igreja. Aproximando-se o ano de 1870, que assinalaria a falência da Igreja com a declaração da infalibilidade papal, o catolicismo experimenta provações amargas e dolorosas. Exaustos de suas imposições, todos os povos cultos da Europa não enxergaram nas suas instituições senão escolas religiosas, limitando-lhes as finalidades educativas e controlando-lhes o mecanismo de atividades. Então, depois que tudo passou, que a Igreja inclusive declarou a infalibilidade do Papa, como se isso pudesse ser declarado em algum dogma qualquer aprovado pelo Vaticano, ela acabou sendo relegada apenas a uma instituição que educa, que dá aulas para os ignorantes e a limitar as suas atividades pelo Estado. Os Estados se tornaram também aqueles agentes que validavam apenas determinadas áreas deste conhecimento religioso. Compreendendo que o Cristo não tratara de assambarcar nenhum território do globo, os italianos, naturalmente, reclamaram os seus direitos no capítulo das reivindicações, procurando organizar a unidade da Itália sem a tutela do Vaticano. A Itália estava também dominada pelo poder eclesiástico, que era dono de muitas terras. Era dono de várias e vastas extensões. E o povo vem dizer: ah, você é dono, você representa Jesus. Quantos palmos de terra Jesus tinha quando estava aqui? Ah, nenhum. E como é que você pode se arvorar em dona do território italiano, de boa parte do território italiano? A Itália pertence aos italianos, não ao Vaticano. E então começa a haver esse conflito no próprio seio da igreja, que antes dominava. As províncias papais eram parte de um vasto território. Desde 1859 estabelecera-se a luta, que foi por muito tempo prolongada em vista da decisão da França, que manteve todo um exército em Roma para a garantia do pontífice da Igreja. Mas a situação de 1870 obrigara o povo francês a reclamar a presença dos guardas do Vaticano, triunfando as ideias de Cavour e privando-se o Papa de todos os poderes temporais, restringindo-se a sua posse material. Começa com Pio IX a grande lição da Igreja. O período das grandes transformações estava iniciado e ela, que sempre ditara as ordens aos príncipes do mundo, na sua sede de domínio, iria tornar-se um instrumento de opressão nas mãos dos poderosos. Observava-se um fenômeno interessante. A Igreja, que nunca se lembrara de dar um título real à figura do Cristo, assim que viu desmoronarem-se os tronos do absolutismo com as vitórias da República e do direito, construiu a imagem do Cristo Rei para o cume dos seus altares. O Cristo Rei, o Cristo que agora servia para ser aquele que eles entronaram como um símbolo depois de terem perdido tudo. É como a empáfia das raposas. Aquelas raposas que procuram pegar as uvas e não conseguem, e então viram as costas e dizem: não importa, elas estão verdes. Eles são incapazes. E quando veem que são incapazes, aí dizem que não, o rei está comigo. O rei está comigo. Me lembra muito o comentário de uma péssima representante
dos poderes terrenos aqui em nosso país, que quando ficou sabendo que o Papa havia sido escolhido entre um argentino, faz um comentário no mínimo típico de esquerdistas frustrados que não acreditam em Deus de forma nenhuma. Ela, ao invés de enaltecer a figura de Francisco Papa, que foi eleito, ela faz o comentário: ele pode ser o eleito como Papa, mas Deus é brasileiro. A empáfia arrogante da ignorância, entronada como essa raposa. Deus é brasileiro. Querendo dizer, o argentino pode ser o Papa, mas ele não chega a ser o Deus. Coisa sem valor. E é isto que a igreja agora, Emmanuel está falando, adota. E é também sobre ela que se abate a pressão que deságua depois de tantos séculos de opressão indevida, fazendo com que ela tenha que ceder e ceder e ceder. Você vê que a França está protegendo o Papa com um exército, mas a guerra com os prussianos obriga a França a trazer o exército de volta, e o Papa fica apenas com os exércitos dos anjos, que não estão muito interessados em defender o sacerdote de Roma. Então, o Papa se vê numa condição de debilidade e acaba tendo que ceder para sobreviver. Ceder não é mais o poder temporal que o domina, não é mais a sua influência belicosa que transforma todo o mundo ao seu redor. Ele é apenas agora um apêndice de forças políticas muito mais amplas e influentes do que é a religião. O raciocínio, por fim, vem cobrar o preço à ignorância estabelecida como dogma. Quando o Papa confirma que ele é infalível, está atribuindo em uma época de raciocínio exuberante o retorno aos princípios da ignorância enaltecida. Há um princípio que diz que o Papa nunca erra, a infalibilidade papal. Como é possível dizer isso se foi a Igreja que manteve a Terra no centro do universo por 1000 anos? Como é que ele nunca falha? Como é que ele foi quem condenou, quem pôs fogo em Giordano Bruno, quem condenou à prisão e quase ao exílio o próprio Galileu Galilei, que descobriu a verdade? Como é possível que ele não falhe? É a declaração de falência moral. Impor a sua infalibilidade por um decreto, ao invés de demonstrá-la por raciocínios lógicos e claros. Então, nós vemos que as provações não são poucas também para a igreja, para esse caminho que poderia ter se direcionado como um celeiro de esperança desde quando foi construída, mas preferiu ser um aliado dos poderosos, um apaniguado para tirar vantagens, alguém que por fim toma conta de todo o poder e oprime os que não pensam como ela. Tem que pagar o preço disso, como a França pagou pelos seus excessos, não apenas na Guerra Franco-Prussiana de 1870, como também na Primeira Guerra Mundial em 1914 a 18, com um sofrimento muito grande dos seus soldados e do seu povo como um todo. Muito bem, André, nós já estamos terminando o nosso tempo e encerrando o nosso programa. Lembrando que no programa da semana que vem estaremos já entrando no 24º capítulo, falando sobre o Espiritismo e as grandes transições. Você não pode perder. E deixamos então, antes de encerrar, o nosso convite, como sempre, ao programa Espiritismo Sem Mistério. Participe do estudo do Livro dos Espíritos, às terças-feiras, de 15 em 15 dias, a partir das 4 horas da tarde, um estudo ao vivo em que você pode mandar seus comentários e suas perguntas. E também na TV Mundo Maior. E tem o Espírito da Letra. Temos aí o Espírito da Letra. Vamos falar um pouquinho dele, porque o livro Libertação já está em andamento nesse programa e você pode acompanhar com a leitura, tendo todo o entendimento do que foi dito, compreendendo, porque como o nome diz, né, o nome desse programa, o programa Espírito da Letra. André Ruiz aqui tenta tirar esse espírito da letra, o entendimento do que está dentro dessa obra tão bela que é o livro Libertação. Então acompanhe conosco também. Já foram feitos 5 outros.
Este é o 6º livro. Os outros 5 já estão disponíveis, seja no site da TV Mundo Maior, também no site da TV Alvorada Espírita. Você terá todos os 5 livros. Aliás, no site você encontrará tanto da TV Alvorada Espírita quanto no nosso canal do YouTube, o YouTube do Espírito da Letra. Você vai lá, youtube.com/O Espírito da Letra, você vai ter as 5 obras completas e os capítulos do 6º livro que já foram divulgados, publicados, e você pode estudar. No YouTube você terá esse acesso também mais depressa, mais rápido, mais fácil. youtube.com/O Espírito da Letra. O que é bacana, nós recebemos vários e-mails e existem pessoas que formam grupos nas suas casas, nos centros espíritas, e eles começam a discutir, assistindo a programação e discutindo, né, esses livros, estudando junto conosco. É muito, muito bacana. Muito interessante. Bom, também acho que ainda temos um tempinho para falar. Caso você não possa estudar o Livro dos Espíritos conosco às terças-feiras, às quartas-feiras, a partir das 8 da noite, na TV Alvorada Espírita, nós também estudamos o Livro dos Espíritos. Você pode participar conosco, dá uma olhadinha aí embaixo, olha lá. tvalvoradaespírita.com.br. E também tem um estudo, esse estudo também está sendo transmitido pelo canal do Espírito da Letra. Você pode no YouTube assistir ao vivo pelo Espírito da Letra, youtube.com/O Espírito da Letra. Nós estamos usando o canal do Espírito da Letra para transmitir os ao vivos do estudo também. É isso aí. Então, muito bem, nós agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz e até a próxima edição do programa Alegria de Viver. Vamos agora fechar os nossos olhos, fazer a vibração conosco. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a entender que muitas vezes as dores que nos visitam de forma inesperada chegam como aquele documento, aquela encomenda que nós postamos com o endereço nosso mesmo, lá no passado. Chegamos à aduana com aquele conjunto de bens que devemos endereçar ao destinatário de nós próprios. E então despachamos, como alguém que deixa o documento no balcão da instituição para entrega futura. E de repente, no futuro, eis que chega à nossa porta, ao endereço da nossa personalidade, aquela encomenda que nós despachamos outrora. Chega o documento carregando as notícias tristes, as sementes amargas, ou as boas coisas, as poesias, as belezas que nós produzimos a nos trazer boas notícias. Chega o pacote que você abre, eufórico, pensando que vai encontrar ali coisas lindas, e de repente descobre o resquício apodrecido de atos nefastos que chegam para cada um a convocá-lo a reassumir a autoria e a corrigir, enfrentando as consequências do que resolveu enviar. Obrigado por você nos ensinar, querido mestre, que não importa que só alguns, imaginando-se invulneráveis, sejam visitados por doenças, por frustrações. Esta lei vale para todos, e vale no bem tanto quanto vale no mal, que atinge um indivíduo como atinge uma nação, cada qual corresponsável pelas escolhas. E se como nação odiamos, como nação pagaremos. E se como indivíduo odiamos, como indivíduo sofreremos. Mas se como seres humanos amamos, igualmente receberemos o amor do universo na encomenda luminosa que nos chegue.
que nos facilite a compreensão e que nos transforme por dentro, definitivamente. Não mais, Senhor, o desejo de mandar, de impor, o amadurecimento na humilhação, no sofrimento, no anonimato, mas a alegria do trabalho no bem, do esforço apesar da aflição da dor, apesar do tumor, o amor fecundando para sempre a alma do doente. Obrigado, Jesus, por nos ajudar a entender que o nosso futuro é feito de luz, para que nós mesmos possamos te compreender. Muito obrigado, queridas irmãs, queridos irmãos. Muita paz. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em ti, Senhor, eu creio em ti. Creio em ti, creio em ti. Você ouviu Alegria de Viver.